It is the American dream. Já imaginou um país em que qualquer pessoa, independente da sua origem ou circunstâncias iniciais, pode alcançar sucesso, prosperidade e felicidade através do trabalho duro, da determinação e das oportunidades disponíveis? American Dream. Assim, os Estados Unidos era vendido tempos atrás. E isso atrai milhões de imigrantes até os dias de hoje. Mas como que está o American Dream hoje? E como está a imigração nos Estados Unidos? Meu nome é Eliezer Timniak e esse é mais um vídeo importante. O American Dream prega a prosperidade, o bem-estar e a qualidade de vida para as pessoas que trabalham duro. Mas você já pode ter bem-estar e qualidade de vida através das roupas que você veste. Igual essa camisa que eu estou vestindo agora, que é uma camisa da Insider. Insider é essa marca de roupas maravilhosa que você vê eu andando aí por todo lugar. Sempre que você vê eu andando com essas roupas assim, minimalistas, que parece que eu comprei ontem, é sempre as roupas da Insider. Eles são ótimos para camisetas que você pode usar em qualquer ocasião, desde uma ocasião importante ou só ficar em casa. Também roupas de academia, roupas para frio, roupas para mulheres, homens, e a cueca da Insider é extremamente boa também. A Tech T-shirt, por exemplo, essa que eu estou usando, ela é anti-odor, o que é extremamente bom. Cara, essa roupa que eu já tenho já faz muito tempo e parece que eu comprei ontem, literalmente, cara. E agora que a gente tá no mês de março, nós temos a Semana do Consumidor nesse mês. Mas a Insider foi mais além e ela está comemorando, na verdade, um mês do consumidor, onde a Insider vai te dar um desconto muito bom durante o mês inteiro de março. Então você pode usar meu cupom Eliezer15 e acessar o site da Insider, que está na descrição desse vídeo, selecionar seu produto que você quer e você vai ter 15% de desconto, o que é muito bom, cara. Porque as roupas da Insider realmente eu uso e recomendo muito. Você só me vê usando elas. Eu não uso praticamente mais nada na minha vida. Então aproveite o mês de março, que é um mês do consumidor na Insider. O que eu expliquei agora forma a base do American Dream, termo que surgiu pela primeira vez no século XIX, em meio à expansão territorial e industrial dos Estados Unidos. A expressão ajudou na construção da identidade norte-americana e se popularizou no século XX. Em 1931, o termo apareceu na obra do escritor e historiador James Truslow Adams, em seu best-seller Epic of America. Na definição dele, a vida deveria ser maior, mais rica e mais completa para todos, com oportunidades para todos, baseado nas suas habilidades e conquistas. Mas o termo só foi popularizado quando o presidente Franklin Roosevelt e outros líderes políticos começaram a usar o termo para descrever um conjunto de ideias que incluíam oportunidades iguais, mobilidade social e a capacidade de prosperar através do trabalho árduo durante a Grande Depressão. E por que o American Dream é tão importante para esse vídeo? Porque ele está diretamente ligado à imigração nos Estados Unidos de diversas maneiras. Poxa vida, sempre quando você vê um brasileiro indo embora do Brasil para tentar uma vida melhor, é quase sempre os Estados Unidos, ou então vários imigrantes do mundo inteiro. Então os Estados Unidos é um país que realmente recebe e recebeu muitos imigrantes, muitos foram com essa visão de American Dream. Desde os primeiros dias da história do país, os imigrantes foram atraídos para os Estados Unidos em busca de oportunidades que representassem a realização desse sonho. E no vídeo de hoje nós vamos mostrar como os Estados Unidos estão se abrindo novamente para a imigração e o que isso impacta na política, sociedade e economia do país. Será que todos que vão em busca do sonho americano tem sucesso? E nós também vamos entrevistar um amigo meu que entrou ilegalmente nos Estados Unidos através de coiotes no México, no deserto, para saber como foi essa trajetória e saber se o American Dream ainda está vivo e como está essa imigração nos Estados Unidos no dia de hoje. Mas não é de hoje que as pessoas buscam uma vida melhor nos Estados Unidos. A primeira grande onda migratória aconteceu no século XVII. A Grã-Bretanha vivia um momento de grande agitação política e perseguições religiosas, além de uma grave crise econômica. Foi nesse contexto que muitas pessoas arriscaram atravessar o oceano em busca de uma vida melhor na colônia americana. Nesse primeiro momento, os recém-chegados se estabeleceram ao longo da costa leste, nos mais de 2.000 quilômetros de nordeste a sudeste. Por razões de ordem política e geográfica, esses imigrantes e seus descendentes ficaram limitados à região costeira do Atlântico Norte, pelo menos até a segunda metade do século seguinte. Na Flórida, México, Cuba e Antilhas já haviam florescentes colônias espanholas. Ao norte existiam domínios franceses, inimigos tradicionais da Grã-Bretanha e alguns estabelecimentos militares britânicos. Mas foi no século XIX que os Estados Unidos testemunhou um movimento migratório nunca antes visto na sua história. A conquista de novos territórios e a marcha para o oeste abriram as portas para milhões de imigrantes em busca de uma nova vida. Claro que nesse início a maioria dos imigrantes era composta por ingleses. Porém, entre 1890 e 1930, o cenário mudou.
A estimativa é que, nesse período, mais de 30 milhões de imigrantes chegaram por lá. Italianos, alemães, poloneses, irlandeses, franceses, canadenses, espanhóis e imigrantes de muitas outras nações desembarcaram nos Estados Unidos. E no século XX, o perfil dos imigrantes mudou. Pessoas extremamente qualificadas chegaram ao país com diversas formações, como médicos, cientistas, engenheiros, advogados, que contribuíram para o mercado de trabalho e para a economia americana. Foi nos anos 80 que o American Dream ganhou força entre os brasileiros. Os Estados Unidos viviam uma ascensão econômica, enquanto o Brasil, com o final da ditadura, sofria com a alta da inflação. De acordo com dados de 2022 do Itamaraty, cerca de 1.900.000 brasileiros decidiram chamar os Estados Unidos de lar. E desses, aproximadamente 300 mil escolheram a ensolarada Flórida como destino. A expectativa é que neste ano chegue a 2 milhões de brasileiros no país. Cara, é muita gente. Tipo, isso é praticamente 1% do Brasil que tá morando nos Estados Unidos, porque no Brasil a gente tem uma população aí de 220, mais ou menos, milhões de pessoas. Apesar dessa expressiva presença, o Brasil não lidera o ranking de países exportadores de imigrantes para os Estados Unidos. Quem ocupa as primeiras colocações são os chineses, indianos e os mexicanos. A falta de mão de obra qualificada é o que leva o governo americano a ceder tantos green cards para os brasileiros. Afinal, os Estados Unidos enfrentam uma escassez de profissionais de áreas como medicina, odontologia, enfermagem, engenharia, TI, aviação e entre outras. Nos últimos 7 anos, pouco mais de 140 mil brasileiros receberam o Green Card. Mas, por muito tempo, diante das dificuldades de conseguir um visto, muitos arriscavam entrar no país de forma ilegal. Isso foi até um tema de novela. O sonho da protagonista era viver nos Estados Unidos e ela recorreu aos famosos coiotes para cruzar a fronteira do México. Então, vou aproveitar essa oportunidade para fazer uma entrevista com um amigo meu muito querido que mora nos Estados Unidos e também entrou nos Estados Unidos de forma ilegal com coiotes mexicanos no deserto do México. O motivo dessa entrevista é para ele falar como que é essa travessia tão famosa e também perguntar para ele se valeu a pena. Lembrando que essa entrevista não é para motivar ninguém a fazer isso que ele fez. E aí, Fábio, tudo bom? Como é que tá, Eliasa? Como é que tá, pessoal? Beleza? Vamos lá, como é que você achou essa passagem primeiro pelo México e como que foi chegar, né, nesse lugar do México? Qual lugar que foi? Então, eu saí do Brasil no dia 29 de março de 2021. Cheguei no dia 31 no México, então de Cancún eu fui para Novo México, que é a capital. Novo México fui para Tijuana, fiquei do lado do muro, mas não foi ali que eu atravessei. Desci 2 horas e meia de carro para Tijuana. Então, durante esse tempo também a gente teve vários problemas. E eu atravessei na cidade chamada Mexicali. Era até um rio lá, que hoje nem tem mais, tá seco, entendeu? Não aconselho ninguém, é um risco de vida. Você atravessa a fronteira, você acha várias cápsulas de bala, você vê o pessoal armado com arma assim, o tempo todo. Ameaçam, entendeu? Se não cumprir o que falam, eles estão dispostos até a matar. É uma coisa assim que Deus me livre. E quanto tempo que dura essa travessia, desde Mexicali até o lado dos Estados Unidos que você chegou? Olha, eu vou falar a minha. A coisa de uns 20 minutos, que era só atravessar o rio. Mas aí no meu caso, sim, mas no meu caso eu me rendi para a imigração. Então no meu caso eu vim pelo Caicai, entendeu? Tá bom, você falou que durou 20 minutos. E qual o valor que você deu para os caras de dinheiro para fazer esse trajeto contigo? Como eu paguei à vista porque todo mundo me ajudou, amigos meus me ajudaram aqui nos Estados Unidos, meus pais, meus familiares, deu $12.500 à vista. Sim. Hoje, uma travessia hoje no Caicai é mais ou menos uns $15.000. Por isso que eu falo com a pessoa, pense bem, você vai botar $15.000, vai ser preso, vai gastar uma grana com advogado igual eu gastei aqui, você vai ter dor de cabeça, você tem que estar toda hora, a polícia tá indo na tua casa, que é a ICE, Polícia de Imigração, então é muito complicado. Não ache que se você pagar o coiote, você tá tranquilo aqui nos Estados Unidos. Sim. Eu gastei, como eu vim legal pra cá, eu coloquei na minha cabeça, eu não vou ficar legal nos Estados Unidos. Eu gastei, aliás, $52.000 para ficar legal nesse país. Caramba. Isso foi advogado, processo, tive que ir na imigração várias vezes. Uma última pergunta, então, sobre o sonho de vida americano. Como é que tá agora para alcançar esse American Dream hoje com esses preços altos e os salários? Como é que tá no seu ponto de vista? Eu vou te falar, não tá legal, a situação aqui não está boa nos Estados Unidos. Esse ano é um ano de eleição. Quem vir tem que pensar bem, porque hoje as coisas encareceram demais aqui. Não só, eu vejo as coisas do Brasil encareceu. Aqui também. Transporte hoje de caminhão antigamente tá faltando motorista. Hoje tá sobrando, mas não porque que mais gente tirou carteira. Não, muitas empresas diminuíram a quantidade de frotas. Então dispensou a galera e começou a sobrar muito motorista. Pela primeira vez na história. Bom, então foi interessante a gente saber como que funciona essa trajetória. O Fábio agora já está muito bem nos Estados Unidos, né? No caminhão. Já.
Nos Eu tô legal. Unidos. E você quer divulgar seu Instagram, suas redes sociais aí? De Fábio Silva, meu Instagram, meu Facebook, meu YouTube. Lá no meu canal principal, já fiz alguns vídeos com ele no Skid Row, lá na Cracolândia, lá de Los Angeles. Também o dia a dia de Uber, quando o Fábio fazia Uber e fazia muito dinheiro lá no Uber, que eu mostrei o dia a dia dele. E muito obrigado por estar com a gente aí de novo aí, cara. Valeu. Beleza, Elias. Valeu. Os fogos de artifício Que isso, aí, cara? Onde que é isso? Eu não sei o que é isso, não. Considerando os números absolutos, os Estados Unidos é o país com o maior número de estrangeiros. Cerca de 46,6 milhões de imigrantes vivem em território norte-americano, o equivalente a 14,5% da população local. Mas existem nações que chegam a ter mais moradores estrangeiros do que nascidos no próprio país, como os Emirados Árabes, com 88,4% da população que é composta por imigrantes. Catar e Kuwait ocupam a segunda e terceira posição em número de estrangeiros. Nos países do Golfo Pérsico, a mão de obra estrangeira desempenha um papel crucial no sustento do crescimento econômico e do padrão de vida. Programas de trabalho temporário permitem que empresas contratem tanto nacionais quanto estrangeiros para atender às demandas em diversos setores. Com a capacidade de abrir ou fechar suas portas rapidamente, esses países ajustam suas políticas de imigração de acordo com as condições econômicas. Por exemplo, durante os períodos de queda no preço de petróleo, projetos de construção são suspensos e a demanda por trabalhadores nessas regiões diminui. Com a população envelhecida, o Canadá depende dos imigrantes para impulsionar o crescimento econômico há anos. Mais uma pesquisa realizada pelo Instituto da Cidadania Canadense e pelo Conference Board do Canadá acendeu um sinal de alerta. Nos últimos anos, os imigrantes estão optando por deixar o país. Esse desencanto dos imigrantes pode desacelerar o processo econômico. Outro país que conta com imigrantes para evitar o envelhecimento da população é Portugal. Ao mesmo tempo que vê seus cidadãos emigrando, o país europeu também é o recordista em imigração. Eu, estando aqui em Portugal, por exemplo, consigo falar aqui do meu ponto de vista como tem muitos brasileiros morando aqui em Portugal e como a maioria dos portugueses que eu vejo aqui são mais velhos. E os jovens acabam indo para outros países da Europa por causa da facilidade de imigrar e também por causa dos bons salários, e aqui fica realmente com pessoas mais velhas. Agora, voltando aos Estados Unidos, uma grande contradição envolve a imigração. Eles têm uma longa e complexa história de decidir quem pode entrar e quem deve ser excluído. Em 1882, o Congresso dos Estados Unidos aprovou uma legislação que teria um impacto duradouro na história da imigração, a Lei de Exclusão dos Chineses, também conhecida como Chinese Exclusion Act. Essa foi a primeira lei nos Estados Unidos a restringir a imigração, levando em conta uma nacionalidade específica. Ela foi promulgada devido a crescentes sentimentos de ressentimento e preconceito contra os chineses, que eram vistos como competidores no mercado de trabalho e alvo de xenofobia. Até esse momento não existia uma lei migratória, bastava chegar e se estabelecer no país. A lei de exclusão dos chineses teve um impacto devastador na comunidade chinesa, criando um clima de discriminação e hostilidade. Ela só foi revogada anos depois, em 1943. Agora, em 1924, foi a vez da Lei de Restrição à Imigração, também conhecida como Lei Johnson-Reed. Ela revisava as leis de imigração vigentes acerca das origens nacionais dos aplicantes para vistos. Ela impôs cotas estritas à imigração com base na nacionalidade e origem étnica. A Johnson-Reed permaneceu válida até 1965. E claro, em 2001 aconteceu um dos piores momentos da história dos Estados Unidos, e isso também mudou drasticamente a forma que esse país recebe imigrantes. Após os ataques do dia 11 de setembro, os Estados Unidos ficaram muito mais rigorosos em receber pessoas, incluindo restrições à imigração de certos países e grupos étnicos considerados de alto risco. O Ato Patriótico dos Estados Unidos, promulgado logo após os ataques, concedeu amplos poderes ao governo para investigar e deter suspeitos de terrorismo. Como resultado, muitos vistos e programas de imigração foram suspensos ou revisados, tornando mais difícil para os estrangeiros entrar ou permanecer nos Estados Unidos. Isso inclui restrições temporárias em visto de estudante e trabalho, bem como a criação de listas de vigilância para indivíduos suspeitos de terrorismo. Embora as medidas de segurança pós 11 de setembro tenham sido implementadas com o objetivo de proteger os Estados Unidos contra futuros ataques terroristas, elas também levantam questões sobre equilíbrio entre segurança nacional e direitos individuais. O legado dessas políticas continua a influenciar o debate sobre imigração e segurança no país até os dias de hoje. Em lados opostos à disputa política, Joe Biden e Donald Trump
divergem quando o assunto é imigração. Sob a primeira administração de Trump, as políticas migratórias foram caracterizadas por uma postura linha dura em relação à imigração ilegal e uma ênfase na segurança das fronteiras. Isso incluiu a implementação de uma política de tolerância zero que resultou na separação de famílias imigrantes na fronteira sul e a restrição à imigração legal através de medidas como o veto da entrada de cidadãos de determinados países muçulmanos e a suspensão de vistos de trabalho temporário. Quando Biden assumiu, houve uma mudança significativa na abordagem da imigração, com uma postura mais compassiva e humanitária. Isso incluiu a reversão de várias políticas implementadas durante a administração Trump, como o fim da política de tolerância zero, a suspensão da construção do muro na fronteira, a reintrodução do DACA, que é ação diferida para chegadas na infância, para proteger jovens imigrantes conhecidos como Dreamers, e a implementação de medidas para reunir famílias separadas na fronteira. Até 2022, o governo Biden admitiu mais de 1 milhão de imigrantes sem documentos no país, um recorde para a imigração ilegal em todo o mundo. Em 2023, em uma nova medida, Biden autorizou que imigrantes de Cuba, Haiti, Nicarágua e Venezuela, que já estão no México, solicitem entrada nos Estados Unidos como refugiados. A medida se soma a uma série de caminhos legais para reduzir as travessias ilegais nas fronteiras. Nos últimos meses, o estado do Texas tem sido o epicentro de uma crise migratória que colocou em confronto o governo estadual liderado pelo governador Greg Abbott e a administração federal dos Estados Unidos liderada pelo presidente Joe Biden. No Parque Shelby, localizado na fronteira entre o Texas e o México, tropas da Guarda Nacional do Texas bloquearam o acesso de agentes da patrulha de fronteira dos Estados Unidos, gerando um impasse político e legal. O governador do Texas, Greg Abbott, afirma que o bloqueio visa proteger melhor a fronteira, mas o governo federal de Joe Biden discorda, argumentando que tais medidas são perigosas e colocam em risco a vida dos imigrantes. O cerne do conflito reside no uso de arame farpado para bloquear o acesso dos imigrantes. Enquanto o Texas defende sua utilização como uma medida de segurança, o governo federal considera isso cruel e perigoso, especialmente após a trágica morte de uma mãe e suas 2 filhas ao tentar atravessar o Rio Grande. A disputa está agora nas mãos da Suprema Corte, que concedeu uma ordem temporária permitindo que os agentes federais entrem no Parque Shelby e retirem o arame farpado. No entanto, o governador Abbott insiste em sua posição, argumentando que os estados têm o direito constitucional de proteger suas fronteiras. Outro lugar que sofre com a imigração é Nova York. Uma lei obriga a cidade a fornecer alojamento gratuito a qualquer pessoa que o solicite, um caso único no país. Com isso, a cidade recebeu 100 mil pedidos de asilo desde abril de 2022. O prefeito democrata Eric Adams estima que o gasto municipal seja de 12 bilhões de dólares nos próximos 3 anos. Enquanto isso, os ônibus continuam a chegar em Nova York, vindos de estados do sul como o Texas, liderados por governadores republicanos, como parte de um protesto contra a política migratória liberal adotada pelo governo do presidente democrata Joe Biden. Com números recordes de pessoas às fronteiras tentando entrar no país, Trump usa a política migratória para retornar ao poder. Nos últimos 10 meses, 530 mil imigrantes foram deportados do país. Disputando as prévias do Partido Republicano, Donald Trump afirmou em um discurso que vai fechar a fronteira americana e prometeu um nível de deportação em massa que o país não vê desde 1950, onde teve a expulsão de mais de 1 milhão de imigrantes. Já os índices de aprovação do presidente Biden continuam a enfraquecer. A questão da imigração atingiu novos patamares, com um número recorde de pessoas cruzando a fronteira em dezembro. Esse influxo massivo de imigrantes sem documentação e requerentes de asilo tem sobrecarregado a infraestrutura de processamento do governo e os programas de serviços sociais em cidades por todo o país. As pesquisas mostram que a imigração é uma das principais questões para muitos eleitores, especialmente para a base de Trump. Isso se tornou um ponto de fraqueza para o presidente Biden e uma fonte de divisão entre os democratas. O que podemos afirmar com certeza que, em uma disputa tão equilibrada igual essa, a questão da imigração pode definir o resultado das eleições nos Estados Unidos. Mas, apesar dos números altíssimos de imigrantes buscando uma vida melhor, o American Dream já não é mais o mesmo. Desde os anos 60, a mobilidade econômica nos Estados Unidos tem diminuído constantemente. Um estudo recente realizado por sociólogos e economistas de renome revela que cada vez menos trabalhadores americanos estão conseguindo superar a renda de seus pais. O estudo analisou a renda de milhões de famílias ao longo de décadas, revelando uma queda acentuada na mobilidade absoluta por meio da renda. Enquanto cerca de 90% dos nascidos em 1940 ganhavam mais que seus pais aos 30 anos, apenas cerca de 50% dos nascidos em 1984 conseguiram o mesmo feito. Essa queda na mobilidade econômica pode ser atribuída a várias razões,
incluindo um crescimento econômico mais lento, aumento da desigualdade de renda e mudanças estruturais da economia, como a automatização e a globalização. As consequências são claras. Uma sociedade cada vez mais dividida, com menos oportunidades para os trabalhadores alcançarem uma vida melhor do que a de seus pais. O sonho americano está se desvanecendo para muitos. E será que com o fim do American Dream, os Estados Unidos continuará sendo essa terra de milhares de imigrantes, igual sempre foi? Bom, veremos nos próximos capítulos. Até o próximo vídeo.